A paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Bom, sobre a mesa, hoje temos as Escrituras, né? Ainda que você não creia em Deus, ainda que você não creia em Jesus Cristo, ainda que você seja um ateu, uma pessoa que não crê em Deus, ok? Hoje a gente não vai colocar aqui religião. Ainda que você seja um cientista, ou ainda que você seja uma criança, ou um idoso, ou um jovem, eu gostaria que você analisasse algo que eu vou mostrar aqui dentro das Escrituras. Bom, sempre que eu venho ler as Escrituras, normalmente eu trago um pouco de água. Não é para fazer milagre com essa água, não. É para eu tomar, simplesmente, como você toma em qualquer lugar, tá? Eu não sou religioso, sou apenas um cristão, né? Eu creio, no caso, em Deus. Creio que Ele enviou Jesus Cristo como o seu Filho, para que Ele cumprisse uma missão. Qual era a missão? Morrer em meu lugar, lá no madeiro, qual as pessoas chamam de cruz, correto? Ali era uma forma perversa de castigar alguém, quem quer que fosse, tá? Então, Ele pagou esse preço por mim e por você, se você no final desse vídeo acreditar no que eu estou falando. Olha só, mas hoje eu quero falar sobre duas coisas, duas palavras que eu gostaria que você conferisse no Google, né? Ou no dicionário em casa, perguntasse ao seu pai ou a um professor, alguém que saiba, tá? A diferença entre primogênito e entre unigênito. E talvez você diga, não acredito. Todo mundo sabe o que é um primogênito. O que é um primogênito? Primogênito é o primeiro filho de um casal, ok? E unigênito? Ora, o unigênito é o único filho de um casal, correto? Correto. Então, agora vamos para as Escrituras. Vamos onde mostrar onde estão essas duas palavras. Olha aqui. No Novo Testamento, de qualquer Bíblia, certo? Independente dessa Bíblia ser chamada de Bíblia Católica, porque não existe Bíblia Católica. E também não existe Bíblia protestante, tá? Isso é a primeira coisa que você tem que ter da cabeça. Não existe Bíblia católica nem Bíblia protestante. O que existe unicamente é a palavra de Deus e ela é única. Então, ela pertence a Deus. Então, a palavra de Deus que encontramos neste livro, que traz o nome de Lucas, que foi um discípulo não de Jesus fisicamente falando, ele foi discípulo de Paulo. Lucas nunca andou com Jesus fisicamente. Lucas, ele era um médico que o Espírito de Deus que estava em Paulo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo que estava em Paulo, porque Deus e Jesus, né, eles trabalham da mesma forma, escolheram Paulo para Paulo ensinar a Lucas, tá? E Lucas era um homem muito inteligente para o tempo dele, era médico, é como um médico nos dias de hoje, que tem que estudar bastante, tem que conhecer as coisas, sabe diferenciar as coisas de uma pessoa que, né, de um leigo, digamos assim. Lucas, quem escreve este livro sobre o Cântico de Maria. E tem alguns detalhes aqui que Lucas vai escrever aqui, o nascimento de Jesus. Lucas investigou, porque ele não ia queimar o filme dele assim, tá? Então Lucas investigou e Lucas vai dizer aqui, ó. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Uma contagem, tá? Aí, aqui no versículo 4, ele diz: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Ou seja, José subiu para Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Davi, todo mundo que fala de Davi é porque o rei Davi, então, quem nascia naquela cidade, né, em Belém, a cidade de Davi. Então, todo mundo que morava em Davi, quando estava em outro lugar, as pessoas diziam, filho de Davi, ou seja, filho de Belém, né? Filho de Davi. Então, Belém era a cidade, Davi foi um grande rei conhecido, então as pessoas falavam assim. Por isso que em algum momento da vida você vai ver na Bíblia um cego chamando Jesus, filho de Davi, entendeu? Jesus, filho de Belém, da cidade de Belém. Entendeu isso aí, né? Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Diz que foi José e foi Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, na contagem, o cara que estava contando lá já contou assim:
José, 1, Maria, 2. Como ela está grávida, já contou 3 pessoas nessa família, tem 3 pessoas. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias. Estava com uns 9 meses, certo? Então Maria, ela vai ter agora o filho. Aí, olha o que Lucas escreveu. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que significa isso? A hospedaria era tipo uma pousada naquele tempo, ou um hotel. Como naquele tempo não tinha carro, não tinha moto, não tinha transporte, qual era o meio de transporte de uma pessoa viajar? Ou ia a pé, ou então ia sobre animais, né? Cavalos. Quem tinha mais dinheiro naquele tempo usava camelos, né? E o mais simples que tinha um jumento, tá? Então, digamos que o jumento era o carro popular do tempo, o camelo era o carro importado e aqueles cavalos mais caros também era como se fossem carros importados hoje. Então, toda a hospedaria tinha que ter um lugar, um espaço para guardar os animais. Como no dia que Maria foi dar à luz, a hospedaria estava cheia, o único lugar que ela encontrou com José foi ficar lá onde estavam as manjedouras. O que era manjedoura? Manjedoura é um lugar onde se coloca comida para animais. Tá? Manjedoura não é um berço bonitinho não, igual os católicos desenham, né? Faz aquele negócio, coloca. As pessoas pensam que manjedoura é um berçozinho, mas não é não. É um lugar onde se coloca comida para animais. Foi ali onde o Filho de Deus foi colocado. Onde foi Deus permitiu ele ser. Ele já começou a ser humilhado desde criança. Certo? Ele foi humilhado assim por você que está vendo esse vídeo. Ele foi humilhado assim por mim que está fazendo esse vídeo. Agora o que eu quero chamar a atenção é para a palavra primogênito. Aqui diz que ele foi o primogênito, ou seja, foi o primeiro filho de Maria. Isso significa que Maria teve outros filhos. Porque primogênito só é dado quando a pessoa tem o primeiro filho. Então é primogênito. Mas quando a pessoa só tem um único filho, e quando Lucas escreve o livro de Lucas, Maria já tinha morrido há muito tempo, tá? E Lucas está relatando aqui toda uma história. Então Lucas ele apurou, investigou apuradamente para ele falar que ela teve o primogênito, ou seja, ela teve o primeiro filho, qual foi Jesus. Depois ela vai ter outros filhos, e assim vai ser confirmado na Bíblia lá em João 7, os irmãos de Jesus, lá em Marcos 6, os irmãos de Jesus, até com nomes, né? E possivelmente Jesus teve mais que uma irmã, porque lá diz, e não vivem aqui suas irmãs, tá? Agora vamos para a palavra, agora você já sabe o que é a palavra primogênito, que é o primeiro filho de um casal. Agora vamos para a palavra unigênito. Estamos aqui no 4º livro do Novo Testamento, o qual traz o nome de João. Esse João, segundo as Escrituras, foi o que andou com Jesus. No capítulo 3, ele vai descrever sobre uma conversa que Jesus teve ali com um mestre, né? Que é um homem que era considerado um mestre em Israel, chamava-se Nicodemos. Mas hoje vamos falar sobre esse capítulo 3 e apenas o versículo 16, a missão do Filho. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, unigênito significa único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se a pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus, ela não vai sofrer, perecer, sofrer, ela não vai sofrer. Mas se ela não crê, ela vai sofrer. Então, Jesus é o único Filho de Deus, é o único qual devemos adorar. Então, eu quero deixar essa diferença entre unigênito e primogênito para que você saiba que muitas pessoas têm enganado outras aí dizendo que Maria só teve Jesus Cristo, e não. O primogênito de Maria foi Jesus, significa que ela teve outros filhos. Se ela tivesse só Jesus, Lucas tinha escrito o unigênito de Maria, ou seja, o único filho de Maria. Mas ele escreveu o primogênito, o primeiro foi Jesus, ele está dizendo, ok? Então, espero que você tenha aprendido aí a diferença entre primogênito, entre unigênito, dentro das Escrituras. Mostrei as duas palavras e peço a Deus que você tenha compreendido em nome do Senhor Jesus Cristo,
que o Espírito Santo possa habitar grandemente sobre nós. Se assim o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho aqui deste canal a respeito deste assunto. Amém?